Continuar falando um pouquinho sobre África, né? Hoje a gente vai falar sobre o passado colonial da África, como houve então aí a colonização africana, como foi esse processo e como foi a independência da África, quando aconteceu. Então hoje o nosso assunto é esse. Vamos lá para a nossa apostila. África, primórdios aos dias atuais. Quem vai começar a leitura para mim aí é o Diego. Vai lá, Diego. Esse texto verde, tá, Diego? Tá. O continente africano é rico em diversidade cultural, porém sua marca foi atualmente superar as marcas deixadas pelo colonizador. A colonização do continente africano pelas potências europeias se deu tardiamente em comparação à colonização da América. Com diversas particularidades, os povos africanos subjugados tiveram seus territórios conquistados, suas fronteiras culturais desrespeitadas até hoje. A manutenção das fronteiras artificiais e a subordinação dos países africanos aos países desenvolvidos acarreta conflitos e dificuldades para que suas populações possam funcionar melhor padrão de vida. Ao longo desse capítulo, iremos analisar um dos principais aspectos referentes à colonização é a descolonização da África, assim como as consequências desse processo, as populações do continente. Gente, a gente sabe que a África sofreu, assim como nós, uma colonização de exploração, tá? Então, quando os povos que vieram, para colonizar a África, eles vieram com a intenção de retirar as riquezas que tinha ali, principalmente uma riqueza de minerais muito grande que a África tinha, tá? E aí, quando eles vieram, retiraram dali as riquezas que puderam retirar e cada país, voltou para a sua origem, deixando um continente devastado. E quando eles não conseguiram mais retirar, eles deram a independência, para a África, uma independência entre aspas, porque a gente sabe que o continente sofre até hoje por conta dessas falhas na sua colonização. Vamos continuar então. Na outra página nós temos nossos conhecimentos prévios, aqueles conhecimentos que a gente imagina saber ou que a gente ouviu falar ou leu em algum lugar, tá? Então a África é considerado o berço da humanidade. Você já ouviu falar sobre isso? Então o continente apresenta culturas e civilizações antigas e de grande importância histórica. Contudo, na época da colonização, os povos africanos não puderam competir tecnologicamente com os colonizadores e tiveram, com poucas exceções, seus territórios conquistados e repartidos pelas principais nações da Europa. Além de perderem sua autonomia, esses povos tiveram seus modos de vida bastante alterados e precisaram se adaptar a uma nova realidade. Para saber mais sobre isso, vamos ler o texto. Dê para mim aí, André Luiz, esse texto. Os irmãos da colonização europeia tiveram como aproveitar a mudança de significado da terra a diversas regiões africanas. Antes, a ideia de ideias como a calor como forma de prova era o norte, pois esta era dotada de significado último e refletida como locus de trabalho e de reprodução sociocultural. A cartografia europeia serviu como instrumento de racionalização e geometrização do território. Desse territorialização cultural favorecendo a ampliação e a mercantilização dos recursos naturais. Isso mesmo. Então, a África foi explorada, os povos africanos foram descentralizados da sua cultura, começaram a viver a cultura dos povos europeus e isso fez com que muito do que eles pregavam, muito do que os sonhos que eles tinham, eles tiveram que adiar perante essa colonização. Então, essas duas perguntinhas que tem aí, são perguntinhas pessoais. A gente vai conversar sobre isso. Então, com a abordagem do tema, a colonização africana, descreva quais são os conhecimentos que você tem acerca dessa colonização. Então, a gente sabe que informações que a gente tem que traz de casa sempre é que a colonização feita sobre a África foi uma colonização de exploração, vocês podem colocar aí,
né? Então a África foi explorada por povos europeus que retiraram dela suas riquezas minerais, riquezas vegetais e exploraram até, né, conseguir, escravizaram os povos que ali moravam, que eram os africanos, para poder retirar dali então muitas riquezas, tá? Então, todo país que tem essa colonização de exploração, ela tem um desenvolvimento tardio. Nós somos um grande exemplo disso, né? Tá? Então vocês podem colocar aí que a colonização foi de exploração, que os povos europeus foram para lá, retiraram as riquezas e voltaram para as terras de origem, tá? A colonização o quê? Foi de exploração. Que é sua apostila, Eduardo? Tá acompanhando, você acompanhando rapidão. Foi de exploração, então os povos europeus vieram para a África, retiraram as riquezas naturais, vegetais, minerais e voltaram para os seus países de origem. A 2, ela fala assim: indique mudanças na realidade dos povos africanos a partir da colonização, citando exemplos do texto, né? Então, as nações de propriedade privada de terra e a visão dela como mercadoria. Então, a terra africana era vista como uma mercadoria, tá? Então, ali fala no texto, ó. Antes, a ideia de terras como mercadorias com valor de troca era ausente, pois esta era dotada de significados míticos e compreendido como locus do trabalho e da reprodução sociocultural. Após a colonização, então essas terras passaram a valer, né, ser valorizadas e poucas pessoas tiveram muita terra, enquanto muitos ficaram desabrigados, tá? Vocês podem explicar com as palavras de vocês, porque essas aí são pessoais. A prof dá ideia e vocês respondem. Mas deu uma chuviscada. No sítio. Mas aqui fica perto da cidade? Sim. Saindo de Peixoto, sentido Terra Nova, na descidinha lá, a primeira casa verde do lado direito. Uma casa gramada assim. Colonização e formação dos territórios da África. Lê pra mim, Lucas. Meninas. Página 237. A expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI possibilitou a implantação de muitas colônias na América. Como vocês viram anteriormente, naquele momento, a colonização e exploração do continente americano se baseava na extração mineral e na produção de produtos tropicais, como cana-de-açúcar. Nesse período foram estabelecidos no continente africano as feitoras entrou portos comerciais para a obtenção de escravos, uns para trabalho de óleo comercial e especiarias. Contudo, o interior da África ainda era um território muito explorado, conhecido pelos europeus. E a colonização efetiva do continente ocorreu somente séculos mais tarde. Pode continuar. Partilha da África, Michael. Partilha da África. No século XIX, muitas nações americanas conquistaram sua independência. Ao mesmo tempo, a Revolução Industrial promoveu a instalação de indústrias nas nações da Europa. Dessa forma, tornou-se necessário para as nações europeias buscar novas áreas de produção de matérias-primas, assim como os novos mercados consumidores para seus produtos industrializados. Assim começou a defesa que era preciso ocupar o território africano, dentro de um contexto eurocêntrico, no qual seus povos eram vistos como selvagens e inferiores aos brancos europeus. Essa nova etapa da dominação europeia, iniciada no final do século XIX, é denominada neocolonização. Neocolonialismo.
Pode continuar, Richard. O processo de partilha da África ocorreu na Conferência de Berlim, realizada na Alemanha nos anos de 1884 a 1885, para regulamentar a ocupação e a colonização do território pelas potências europeias. Os países que participaram e assinaram o acordo foram França, Grã-Bretanha, Portugal, Alemanha, Bélgica, Itália, Espanha, Austrália, Hungria, Países Baixos, Dinamarca, Rússia, Suécia, Noruega, Turquia e Estados Unidos. Nesses encontros foram estipuladas as bases para que as reivindicações coloniais de cada nação do continente africano fossem reconhecidas perante as outras nações, como uma ocupação efetiva do território. É tão interessante a gente ressaltar a importância da África para a nossa realidade, para a nossa cultura. Nós temos traços da origem africana dentro do nosso país. Então, muito da nossa culinária, muito das nossas danças, da nossa cultura, tem a riqueza africana. A gente tem que destacar também a intensa atividade comercial que já existia dentro da África antes dessa colonização. Então, a África sempre foi um continente, né, que chamou muita atenção pela sua biodiversidade, pelas suas riquezas naturais. Por outro lado, ela era muito difícil de ser explorada por conta dos desertos, né? Então, outros países tinham medo de explorar. Foi então onde houve este acordo aí, né, na Conferência de Berlim, onde esses países resolveram juntos adentrar o território africano e começar essa exploração, tá? Pode continuar a leitura para mim, André Ronaldo. As políticas obedeceram aos interesses dos países europeus e as negociações e disputas entre eles. Não houve o cuidado de pensar nas diferenças culturais e conflitos territoriais entre as nações africanas. As fronteiras coloniais, consequentemente, desrespeitavam as fronteiras culturais e as variedades existentes entre as etnias africanas, agrupando diferentes povos em um mesmo território, ou mesmo separando povos entre dois ou mais territórios coloniais. Você, Eduarda? Era muito comum o confisco de terras, já que muitas aldeias não apresentavam documentação de posse. Além disso, a população passou a trabalhar em condições precárias para fazer exploração mineral e produção agrícola. Observe no mapa a seguir a divisão colonial do continente antes da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Após o conflito, as colônias alemãs passaram à Inglaterra. Aí vocês têm o mapa, então, né, da África 1914, a divisão territorial como ficou, né? Vou ressaltar novamente aqui que por terra existiam vários limites naturais que impediam a entrada de povos dentro da área da África. Então, o deserto do Saara ele limitava as áreas de exploração, em virtude, então, da temperatura muito quente durante o dia e muito fria durante a noite, tá? E, por outro lado, né, na região sul do deserto de Saara, florestas impenetráveis, né, de grande porte, com muito espinho, matas fechadas também causavam a dificuldade maior da entrada desses colonizadores no território africano, tá? Pode continuar a leitura aí, Webber. Além de não levar em consideração as fronteiras culturais do continente africano, o sistema neocolonialista foi marcado pela formação de sociedades muito desiguais, nas quais as populações nativas sofriam discriminação. De modo geral, a população era dividida em categorias. Pode ler. Civilizados. Europeus e descendentes de europeus que viviam na colônia. Assimilados. Africanos nativos que aprenderam a língua e os costumes do colonizador, eram alfabetizados e podiam ocupar cargos burocráticos. Indígenas. Povos nativos que não conheciam a língua do colonizador, porém eram obrigados a aprender e a trabalhar em serviços braçais. Olha que interessante. Então, cada faixa da população recebia um nome diferente, dependia qual era a média de conhecimento que ela tinha.
Então tinham os civilizados, que eram os povos descendentes já dos europeus, mesmo se houvesse uma mistura, mas esses povos já vinham com criação europeia, né? E aí tinha os assimilados, que eram os africanos que aprendiam a língua, né, dos países europeus e que conseguiam cargos, né, conseguiam se desenvolver pessoalmente, né, dentro da África. E tinha os indígenas, então, que eram aquelas pessoas, os aborígenes, que não conseguiram aprender a língua, então eles ficavam meio que exclusos dentro da sociedade. Pode finalizar para mim, Webney? Muitas vezes, para manter as colônias sob total dominação, os europeus recorriam ao uso da violência, principalmente para impedir o golpe. Muitos grupos tentaram resistir, e alguns até mesmo evitaram a colonização. Porém, a lei militarmente superiores, os europeus contavam em diversas estratégias para garantir a dominação. Dentre elas, a política deles consistia em estimular rivalidades e divisões locais de modo a fragmentar o poder e enfraquecer os povos, evitando sua união em torno de objetivo comum. A formação de uma elite local, composta por determinada etnia privilegiada pelo colonizador. Era outra forma de evitar revoltas, pois tornava quase impossível qualquer manifestação. isso mesmo. Aí nós temos um pequeno texto que vocês vão responder então a perguntinha número 1, a letra A, B e C. Podem começar a responder. Nossa, professora, então não, hoje podia passar um coisinho da gente